Hoje o assunto é técnica de pedalada e cadência, tá legal? Técnica de pedalada e cadência. Geralmente eu sempre falo de cadência primeiro e depois falo da técnica de pedalada. Só que hoje eu vou falar primeiro da técnica de pedalada porque é algo que a maioria das pessoas negligenciam. Aí acaba pedalando de qualquer forma, acaba pedalando não tão bem, beleza? Então segura aí. Como não estava pegando som, vou falar de novo. Os conteúdos das lives, os temas, estão sendo escolhidos lá no grupo de conteúdos. Se por um acaso você não estiver no grupo de conteúdos, vai na bio, né? E entra no grupo de conteúdos. Se você estiver assistindo no futuro, na gravação, no YouTube, no Instagram, no YouTube vai estar na descrição do vídeo, o link para o grupo de conteúdos, e no Instagram vai estar na bio, beleza? Vamos lá. Técnica de pedalada. Nós precisamos se preocupar com a técnica de pedalada porque vai ser mais eficiente. Lembra quando eu estava falando na live passada sobre treinamento de força? Né, que a gente vai fazer o treino de força para conseguir recrutar mais grupos musculares, para ser mais forte, coisa e tal. Aí é o seguinte, se você tiver músculos mais fortes, só que se você não souber utilizar eles e fazer uma boa pedalada, não vai adiantar muito, né? Se você está ali utilizando apenas um grupo muscular, então não vai funcionar. Então vocês precisam ficar atentos se faz uma técnica de pedalada correta. O pessoal que está comigo aqui ao vivo, eu vou pedindo a participação de vocês, vocês vão mandando aí. Então a primeira pergunta que eu queria fazer é, vocês acham que pedala da forma correta? Vocês já pararam para se preocupar com a técnica de pedalada a ponto de dizer, eu pedalo bem, eu aproveito todo o meu ciclo da pedalada? Bota aí para mim, coloca aí que a gente vai conversando e eu quero ver se vocês já estão se preocupando com isso. Porque assim, Dantre, não se preocupa com a técnica de pedalar ainda, provavelmente nunca treinou, provavelmente está perdendo muita energia quando está pedalando, né? E está perdendo performance com isso. Aí o que acontece? O Danilo, Danilo, verdade, cara, tem que decorar esse nome seu aí, o Dan, né? Quando for Dan aí, é Danilo. Então, Danilo, tem que se preocupar com a técnica de pedalada sim, cara. Olha só, pensa o seguinte, o pedal, né, é uma volta de 380 graus, beleza? 380 graus. E esses 380 graus fica dividido na parte da frente da pedalada, né, e a parte de trás. A parte de trás vocês não vão se preocupar, beleza? Não se preocupa em exercer técnica de pedalada quando o pé está voltando. Mas agora, quando você está fazendo a força, o que acontece? A maioria das pessoas erram nesse momento justamente porque fazem a força apenas do meio para baixo, né? Do meio para baixo. E aí o que acontece? Acaba utilizando apenas o quadríceps como propulsor de força. E o que vocês precisam fazer é utilizar. Eu sempre falo para os alunos, quando eu passo o treino de técnica de pedalada para eles, eu faço essa explicação. Imagina que o pedal ali, o pé de vela, é um relógio. Quando ele está na parte de cima, como se fosse o ponteiro do meio-dia, ali já se deve começar a aplicação de força. Você não precisa esperar chegar ali, como se fosse às 6 horas para começar a aplicar força. Quando o seu pedal está ali no meio, a gente vai comparando com o relógio para vocês entenderem. Quando não é só girar o pedal, não, de jeito nenhum, tem que girar, tem que aplicar a força certa, Vinícius. Então quando está lá no meio-dia, já começa o processo de aplicação de força. A maioria das pessoas começa a aplicar força somente depois que o pedal ali está a nível das 6 horas. E aí você perde um percentual grande. Você perde a oportunidade de ter feito mais força. Você perde a oportunidade de ter utilizado outras musculaturas. Então esse é o primeiro ponto que vocês têm que ficar atentos. Aí vai falar assim, Marcos, mas eu não sei ainda se eu faço ou não da maneira certa. Vocês precisam ficar atentos. É questão de concentração.
Eu passei um treino de cadência e de técnica de pedalada para os meus dois atletas lá os dois irmãos, e o que acontece? Tanto para o João quanto para o Pablo, e após fazer os exercícios de técnica de pedalada, eles começaram a ficar atentos. Aí a partir do momento que você conhece, que você entende que aquilo é importante, e você começa a prestar atenção, você vai saber se você está pedalando certo ou não. Tá legal? Então, primeira coisa, sentiu, ó, essa é uma dica importante para vocês entenderem. Se vocês sentirem que o pé de vocês faz pressão em um ponto da pedalada, se você sente o pé de vocês empurrando o pedal, a probabilidade de vocês estarem com uma pedalada ruim é muito grande. Porque quando o giro está legal, quando você começa a aplicar a força ali já no meio-dia, né, quando o pedal está na parte de cima, você não vai ter um momento de empurrada ali embaixo. Você não vai ter um momento específico de pressão no pedal. Por quê? Você está girando ali certinho. Tá? Esse é o primeiro ponto. É uma dica muito simples que eu posso dar para vocês. Se estiver sentindo algum ponto de pressão nos pedais, quer dizer que você está girando de uma forma não tão eficiente. Beleza? Pessoal, ficou clara essa explicação aqui que eu dei para vocês? Porque não é tão fácil. Eu sempre quero tentar explicar isso com um pedal, com um pé de vela aqui, mas eu nunca tenho aqui na live. Então eu tento dar esses exemplos. Imagina, vou falar de novo. Imagina um pé de vela como um relógio. Quando está no meio-dia, já começa a pedalada, já começa a aplicação de força. E aí você começa a aplicação de força de todo aquele meio círculo, tá? Somente no meio círculo da frente. Às vezes aparece espelhado para vocês, então não sei se tá da maneira certa, mas quando você está na parte da frente. E por que eu estou frisando isso, que é somente quando está na parte da frente? Porque, por exemplo, a Laila, que é minha atleta, ela tá começando a pedalar com a sapatilha agora, e tinha o pensamento de que a sapatilha ia ajudar ela por causa da puxada. E não exatamente a puxada vai te ajudar na pedalada, e você deve querer ficar atento na puxada do pedal. Porque a grande força está no ciclo da frente. Então, enquanto uma perna faz força, a outra só não atrapalha. E nós não conseguimos pensar nesses dois fatores ao mesmo tempo. A gente não consegue pensar, estou fazendo força com uma perna e estou puxando com a outra, né? A gente não tem essa capacidade, não tem essa habilidade. Então, automaticamente, se você pensar em estar puxando, vou fazer a puxada, estou com sapatilha, o que vai acontecer? Você vai reduzir a força no pé que está empurrando, naquele meio círculo da frente, que é onde vai estar a força efetiva. Então, esqueçam a puxada. Agora, uma observação. Esqueçam a puxada como técnica absoluta de pedalada. Né? O que vocês vão pedalar o tempo todo, a maior parte que vocês estão pedalando, não vai ser puxando o pedal. Vai ser trabalhando aquele meio círculo da frente inteiro. Tá legal? Trabalhando o meio círculo da frente inteiro. E aí, para quem... Marcos, mas você falou que em alguns momentos... vai até dar para puxar, ó. É assim, quando a gente puxa o pedal, a gente trabalha outras musculaturas, tá? E em alguns momentos, eu já utilizei isso, e se alguém tiver feito algo parecido, coloca aí pra gente. De fazer uma técnica de pedalar alguns metros puxando o pedal, porque a musculatura que puxa o pedal está descansada. Então ali eu fiz um ataquezinho, eu fiz uma aceleração pequena e aí resolvi puxar o pedal para trás, né? Resolvi utilizar a puxada do pedal e isso me ajudou naquele momento, só que eu sei que é um espaço curto de tempo porque não é mais eficiente. Uma outra situação que eu já utilizei a puxada no pedal, momentos de cãibra, né? Pô, tô com cãibra no quadríceps, estou com cãibra na musculatura que trabalha normalmente na minha pedalada, no glúteo, coisa e tal. Aí eu tento aliviar um pouco essa musculatura trabalhando a puxada. Porque uma das formas de reduzir a cãibra é mudar a técnica de pedalada. Porque a cãibra é a fadiga muscular. Ou porque você pedalou demais, ou porque faltou carboidrato e aquela musculatura localizada ali, ela está debilitada. Então na hora que você muda a forma de pedalar, você consegue aliviar a sua cãibra, só por ter mudado.
Então eu já utilizei puxada como forma de fazer essa câimbra diminuir. Outra situação que a gente pode utilizar a puxada, de repente no sprint. Tem pessoas que ali no sprint, numa largada parada, utiliza a puxada como forma de propulsão, né? Se for treinado, se for feito. Às vezes em uma subida, pô, tô ali na subida, eu quero fazer. Então o que acontece? O que eu quero que fique bem claro para vocês é que a puxada no pedal, para nós que usamos sapatilha, ela pode existir. Não é que ela vai ser cancelada, não é que a gente nunca vai puxar o pedal, mas ela pode ser feita em momentos específicos, por algum motivo que seja vantajoso para nós naquele momento. Na grande parte do nosso treino, nós estaremos pedalando apenas utilizando aquele meio círculo da frente do pedal. Tá? A gente não vai utilizar sempre a puxada. Entendido isso, pessoal? Se ficou entendido, manda o soquinho aí para mim, que aí eu vou saber que vocês estão acompanhando e que vocês estão entendendo, beleza? É um assunto um pouco complexo, mas é uma coisa que vocês têm que colocar muita atenção. Por exemplo, agora que eu estou fazendo o Rafa 500, são pedais mais longos, a gente pegou umas rotas mais planas. É impressionante como a gente sente na musculatura na hora, quando a gente está ali na pedalada certinha, como a gente sente a musculatura trabalhando diferente. Daquele momento que a gente dá uma desbaratinada e pedala sem foco. Então tem que colocar foco nessa pedalada, beleza? Agora, mais um adendo. Por que essa preocupação tão grande com a técnica de pedalada? É simples. Imagina que uma pessoa, né, uma pessoa qualquer faz muito mais força pedalando só na parte de baixo, né? Pô, passou aqui, ó, o pedal tá lá em cima, girou, ele começa a colocar força aqui, né? O pedal girou de novo, aqui ele não fez força nenhuma, fez força só aqui. O que acontece? Essa pessoa está forçando muito mais o quadríceps, está forçando muito mais a musculatura. Então, enquanto ele poderia estar distribuindo todo o trabalho, ele acaba forçando apenas uma. Quando ele estiver no momento de intensidade, essa musculatura vai ter cãibra, essa musculatura vai fadigar mais cedo e mais rápido, porque não tem ninguém ajudando ela. Então a técnica de pedalada, ela vai ser mais eficiente na produção de energia, na produção de potência, ela vai ser mais eficiente para você manter o ritmo, manter a tocada, porque não é só ali em poucos metros que a gente vai fazer o trabalho forte, vai fazer o trabalho forte durante um pedal inteiro, durante uma prova inteira. E aí vem um outro detalhe importante, sabe aquela coisa de você estar girando, não sei se já está no ponto de acontecer isso com vocês, de estar girando só e a velocidade estar alta, de estar sem colocar força no pedal e a velocidade está alta, a frequência cardíaca está controlada e a velocidade está alta. Isso acontece com os ciclistas, com as pessoas que já conseguiram encaixar uma boa técnica de pedalada, com as pessoas que já conseguiram fazer um bom trabalho e estão ali aproveitando esse ciclo que eu comentei aqui com vocês, beleza? Aí fala assim, nossa, por exemplo, quando a gente assiste lá os Tour de France, as corridas, sobretudo de estrada, para esse exemplo é muito bom, né? Porque do mountain bike, por exemplo, XCO, não cabe esse exemplo aqui, mas pega uma corrida de ciclismo de estrada, é muito giro, muito giro. Aí eles pedalam lá 200 km, 250 km, e eles conseguem manter uma velocidade grande durante todo o pedal. Por quê? Porque eles têm uma técnica de pedalada trabalhada. Aí eles conseguem fazer toda essa quilometragem em alta velocidade, economizando energia, distribuindo a força em várias musculaturas. É isso que acontece. Então, se vocês ainda não estão atentos à técnica de pedalada, comece a ficar. Comece a colocar um pouco de atenção. Quem não tem nenhuma dúvida, quem não tem nenhuma dúvida não, quem não sabe de nenhuma forma como vai ficar atento com isso, coloca nos comentários, se está vendo a gravação, me chama no direct, mas não fique sem se preocupar com isso. Se você é aluno da assessoria nossos atletas, e você acha que a sua pedalada está muito quadrada, está muito presa, manda para o seu treinador,
tá? Se for meu, manda para mim. Se for treinador do Everton, do Júlio, da Ariane, manda para eles. Porque aí nós temos nossos treinos específicos para se trabalhar a pedalada. Tá legal? Isso é muito importante. E aliás também, inclusive, né, quem estiver vendo a gravação ou quem está aqui agora que não é nosso atleta, de repente pode chamar a gente para conversar e para estar cogitando essa possibilidade. Ainda mais que agora está na virada do ano, né, pode ser o momento para você começar 2024 trabalhando sério, tendo treinadores, né? Isso tem muita gente que se esforça muito, gasta com suplemento, gasta horrores com bike e acaba fazendo um treino que não está sendo eficiente e não tem o resultado que espera, sendo que ter um treinador é a parte mais barata de tudo isso daí, beleza? Pessoal, então técnica de pedalada tá aqui. Eu pretendo gravar alguns materiais lá no YouTube com mais explicação detalhada sobre essa questão, mas já deu para colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês para garantir que vocês não estejam com uma pedalada quadrada, beleza? Mas atenção, não é para pensar que vocês vão ter uma pedalada redonda e vai ficar puxando o pedal. É para ter uma pedalada eficiente no meio círculo da frente, do meio-dia até ali nas 6 horas, beleza? Vamos lá, seguindo. Agora falar um pouquinho de cadência, tá legal? Aí a primeira pergunta, põe aí no chat quem já tem um sensor de cadência, tá? Quem tá pedalando com sensor de cadência, tá legal? Coloca aí para mim, para eu saber se vocês estão atentos a isso, tá legal? A cadência é assim, já vou falar logo de cara, cadência perfeita, cadência ideal, não existe ali na régua, certinho. A cadência ela tem uma margem de eficiência que algumas pessoas vão ser um pouco mais eficientes de uma forma, outras pessoas vão ser um pouco mais eficientes de outra forma, tá? Mas no geral, a cadência eficiente ela vai ficar ali na casa dos 80, tá? Na casa dos 80 até os 95. É uma região de eficiência para você se manter oscilando ali, né? Nossa, precisa ficar só no 80? Não. Precisa ficar só no 90? Não. Precisa ficar só no 95? Não. Nessa região aí de 80 a 95 é uma boa região de trabalho, né? Tanto é que sempre que tem um aluno da assessoria que eu pego o treino dele ou dela e a cadência média do treino tá ali abaixo de 80, eu sempre fico preocupado. Eu sempre fico preocupado com cadências médias abaixo de 80, porque eu sei que em muitos períodos a pessoa girou de uma forma não tão eficiente. Aí o que eu faço com o atleta, que eu faço no treino, eu vou lá e procuro os pontos de intensidade. Por quê? Às vezes você teve uma cadência lenta em momentos que você estava despreocupado, em momentos que você estava devagar. E aí na hora que você colocou pressão, na hora que você colocou intensidade, a cadência foi para 85, 90, para essa região que eu estou dizendo que tem a tendência de ser mais eficiente, tá? Aí o que acontece? Como tem essa região que é mais eficiente, você deve ficar lá. Se você pedala só deixa eu construir aqui. A sua pedalada eficiente, ela vai aparecer nos seus momentos fortes, nos seus momentos de intensidade, na hora que você quer colocar pressão, seja em uma subida, seja em um plano. Aí vai aparecer a forma que você melhor entende que rende. Quando eu pego um treino do meu atleta, eu vejo aqueles momentos que ele estava forte, ou porque eu vi que ele pegou um RP naquele momento, ou porque eu vi que a frequência cardíaca dele ficou elevada, eu sei que foi um momento de intensidade. Aí eu vou entendendo que aquele ali é o ponto onde a cadência dele estava sendo a preferida, a mais eficiente para ele naquele momento. E o que acontece? Aí eu olho a média, né? Se a média está ali no mesmo patamar de eficiência, beleza. Agora, por exemplo, às vezes acontece da pessoa estar com uma cadência no seu momento eficiente na casa dos 85, 90, 95, e depois você olha para a média de pedalada dele, né, na média de cadência, a média está lá embaixo. Então o que aconteceu com essa pessoa? Na hora de colocar força, ele pedala da sua melhor forma. Na hora que ele está em baixa intensidade, ele simplesmente começa a pedalar devagar. E isso é um tremendo erro.
Não é que é um tremendo erro, é uma prática que não vai te gerar frutos, te gerar resultado. Lembra que eu falei da economia de energia, de ter um padrão de pedalada, de manter um giro? Então, se você no momento de intensidade gira de uma forma e quando está tranquilo ali, para vocês entenderem, quando está em Z2, você coloca uma cadência mais lenta, o que acontece? Você está confundindo a sua musculatura. Aí sua musculatura vai falar, putz, né, onde que a gente está? Como que a gente pedala? De qual forma que ele prefere? Você está confundindo o seu músculo. Então o ideal é que, primeiro, você tenha... Nossa, presta atenção nisso aqui agora. Daqui a pouco eu leio as perguntas, tá, Cecília? Só um minuto. Eu quero tentar concluir esse pensamento. Primeiro, você vai encontrar a sua cadência mais eficiente. Que a sua cadência mais eficiente vai aparecer nos momentos de alta intensidade. O ideal, não quer dizer que é o perfeito, não quer dizer que é o melhor para você, mas o ideal, de uma maneira generalizada, é que essa cadência nos seus pontos de intensidade esteja acontecendo na região entre 80 e 95. Aí o que acontece? Se a sua cadência perfeita, onde você entrega mais resultado, está entre 80 e 95, e a sua cadência média está ficando mais baixa nos pedais, isso quer dizer que você está saindo do seu padrão de mais eficiência nos momentos de baixa intensidade. Aí o que acontece? Nos seus momentos de baixa intensidade você está sendo menos eficiente. Pessoal, tá ficando claro isso? Me ajuda para eu saber se vocês estão entendendo. Eu quero muito que vocês entendam isso. Eu vou tentar exemplificar aqui usando a frequência cardíaca um pouco, tá? Vamos imaginar o seguinte. Minha frequência cardíaca aqui, Z2zinho, tranquilo, 130. 130 eu tô tranquilo, a frequência cardíaca ali, ó, tô assoviando. O que acontece? Minha cadência que eu encaixo, 85, 90. Se eu tô girando com uma baixa intensidade, minha zona frequência cardíaca 130, a 85 e a 90, eu estou na baixa intensidade de entrega física, mas eu vou estar entregando uma boa velocidade, uma boa entrega de performance, porque eu estou na minha cadência mais eficiente. Percebe isso? Agora, se eu falasse assim, não, eu estou aqui em Z2, eu estou tranquilo, então vou botar uma marcha mais pesada e eu vou ficar aqui, ó, né, uma cadência mais molenga. O que aconteceu? Eu ia deixar de ser mais eficiente. Aí meu treino em Z2, né, meu treino de baixa intensidade, ele se tornaria mais lento. Aí eu estou condicionando o meu corpo a ser mais lento quando eu estou em baixa intensidade. Beleza, pessoal? Obrigado aí pelo feedback, Dani e Luiz, tá? Isso aí, pessoal, me ajuda, né? Engaja comigo aqui. A Cecília mandou: às vezes acho minha cadência muito alta, não tenho ainda sensor de cadência. Faz um teste, olha só. Sem ter o sensor de cadência, às vezes fica muito no subjetivo, tá, Cecília? Mas o que acontece? Uma coisa que você pode fazer é observar os ciclistas mais experientes. A tendência natural é que os ciclistas mais experientes já tenham uma cadência um pouco mais estabilizada nesse ponto que eu estou falando, entre 80 e 95, e compara com a sua. E compara com a sua pedalada, para ver. Geralmente, Cecília, o que acontece? Quem está com uma cadência muito alta tem problemas para estabilizar o quadril. É que vocês não vê na minha mão, mas estou apontando para o quadril, tá? Tem problemas para estabilizar o quadril, que aí parece que você está quicando no selim. Então, a forma, Cecília, de saber se você está com uma cadência muito alta ou não, é saber se você está quicando no selim. Se você estiver sentindo ali o seu corpo quicando no selim, faltando ali estabilidade, cadência alta. Beleza? Mas faz um teste, né? Às vezes, até vou falar disso, eu vou guardar. Depois eu vou dar fazer uma fala aqui que vai encaixar bem para você. A minha média é 70 e pouco, mas às vezes dou uma caprichada. Na hora que você tá... Só que também tem um detalhe, tá, Dani? Você acaba pegando bastante... A Dani é nossa atleta da assessoria, tá? Por isso que eu sei. Você acaba pegando bastante subida, e bastante subida de MTB. Então não é em todas as subidas de MTB que a gente consegue subir na nossa cadência ali certinha. Dependendo se tem cascalho, dependendo da marcha que você entrou, tem várias
vários fatores ali que pode alterar. Quando eu olho um treino de speed, eu sou muito mais severo com a cadência do que no treino de MTB. No treino de MTB tem muitas variáveis, só que mesmo assim tem que dar acima de 80 sim, beleza? Como não? Obrigado, Cecília, deu o feedback aí. Pessoal, vai mandando as perguntas ou no chat, comentários no chat, ou manda no ponto de interrogação, que aí eu vou conversando com vocês, eu vou respondendo, tá? E essa questão de cadência, é legal que eu entenda a dificuldade que vocês sentem, isso me ajuda muito, tá legal? E pessoal, compartilha a live, né? Clica no aviãozinho, compartilha lá no grupo de vocês. Dá para compartilhar direto pro grupo do WhatsApp, para o pessoal vir para a live. Dá para compartilhar aqui no direct de um conhecido seu que está treinando. E a gente vai ter live todos os dias da semana, tá? Hoje é terça-feira, teremos live na terça, quarta, quinta e sexta. Tudo isso para que vocês já vão esquentando para começar 2024 muito fortes, começar 2024 muito focados, tá? Que eu quero isso de vocês. Porque tem muita gente que... Eu até comentei no grupo de conteúdos. Se você não está no grupo de conteúdos, entra também. O que acontece? Tem pessoas que agora em dezembro ou estão se lamentando porque foi muito bem em 2023, ou estão... porque foram... Não, quem está se lamentando é quem foi mal em 2023, e tem pessoas que estão felizes porque foram bem. E tem pessoas que foram mal em 2023 e vão fazer a mesma coisa em 2024. Porque eles não conseguem entender o que foi de errado, né? Então por isso que eu quero fazer todas essas lives agora, para realmente a gente começar certinho. E aí provavelmente, né, vou conversar com muitas pessoas, e quem estiver no ponto, quem entender que é merecedor, de certa forma, eu quero trazer para dentro da assessoria. Porque eu já falei aqui antes, tem muitas pessoas que estão gastando muito dinheiro com suplemento e com bike e não evolui, né? E suplemento e bike não evolui ninguém, o que evolui é treinar certo, né? Então eu quero, e aí o pessoal pensa que às vezes uma assessoria é tão cara assim, não é, beleza? Eu quero ajudar vocês nisso. Então vamos lá. Então, primeira questão que eu falei da cadência ali foi a cadência preferida de vocês, a cadência mais eficiente, para manter essa cadência também quando está em baixa intensidade, né? Para que vocês se tornem um pouco mais firmes nessa questão, tá? Agora, deixa eu só ler o que a Dani falou para eu poder entrar no outro tema. Eu sofro em controlar cadência com frequência. É verdade, isso aí é tranquilo. Acho só de lembrar já sofro. Claro que quando faço no rolo consigo. O que a Dani falou é uma questão seguinte, né? Treino de baixa intensidade, a frequência cardíaca precisa ficar baixa, óbvio, né? E aí a Dani, como ela ainda não está com uma frequência cardíaca alta estabilizada, ela vai ali começar a cadência alta e a frequência cardíaca também sobe. Esse é um processo natural, tá? Que acontece, vocês não precisam ficar... Já compartilha a live, indico... muito obrigado, Dani, você é maravilhosa. Eu sei que quando vocês não estão acostumados com a cadência alta, a frequência cardíaca vai subir. Ela vai subir, é uma resposta automática, uma resposta fisiológica. E a princípio vocês não devem ficar preocupados. O maior exemplo disso foi o nosso aluno Vilmar, que eu passei um treino para ele, nessa pegada, um treino moderado, que ele precisava controlar, ele está fazendo no Rolo Smart, ele precisava controlar a frequência cardíaca, a potência, fazendo variação de cadência. Olha que treino bacana. Então ele tentava manter a frequência cardíaca no mesmo patamar moderado que eu estipulei para ele, manter a potência a nível moderado da maneira que eu falei para ele, e fazendo variação de cadência, hora, se não me engano era 80 e hora 95, não, hora abaixo de 80 ainda, lá para casa dos 70. O que acontecia com a frequência cardíaca dele? Nossa, uma bagunça. No primeiro treino, não uma bagunça assim, né? Que fica bonitinho o treino dele. O que aconteceu no primeiro treino que ele fez? A potência linear. E a frequência cardíaca, na hora que ele girava alto, a frequência cardíaca subia. Na hora que ele girava baixo, a frequência cardíaca descia. Estava sendo uma resposta do corpo dele a isso, né? Agora, hoje ele me entregou um treino e eu vi a frequência cardíaca já está mais linear, ali compatível com a potência e as variações de cadência acontecendo. Então o nosso corpo responde a esse tipo de treino,
desde que eles aconteçam, tá? Desde que eles sejam feitos dessa forma, beleza? Economia de energia, né? Eu vou falar bastante de economia de energia e eficiência para vocês, vou começar a bater muito nessa tecla para vocês se preocuparem em ser eficientes e serem econômicos a nível energético, tá? Aí eu sempre lembro de um estudo que foi feito, e vários estudos encontrou o mesmo resultado, que quando calcula o gasto energético, quando calcula a frequência cardíaca, quando calcula a economia de energia, as cadências baixas elas acabam sendo melhores. Olha, é contraditório agora, então presta atenção. Quando eles fazem estudos, aí eles pegam lá 20 ciclistas pedalou de uma forma em um período, pedalou de outra forma em outro período. Um momento com uma cadência mais alta, um outro momento com uma cadência mais baixa. Quando eles estavam com a cadência mais baixa, eles conseguiram entregar a mesma potência de quando estava com a cadência alta, mas com gasto calórico menor. Olha que interessante isso. Só que todos os ciclistas preferem trabalhar com uma cadência um pouco mais alta, né? Imagina lá, eles, se não me engano, eles utilizaram a cadência, acho que na casa dos 65 para esse estudo, né? E aí o que aconteceu? Eles identificaram que com uma cadência mais baixa, a economia gastava menos calorias, porque o batimento não fazia aquela coisa do batimento subir por causa da cadência alta. E aí gastava menos calorias. Só que quando a gente pensa em eficiência no longo prazo, quando a gente pensa em eficiência no pedal inteiro, a cadência mais alta ela é melhor. Justamente por causa daquela questão que eu já comentei, de trabalhar mais musculaturas, né? Vai trabalhar mais musculaturas numa pedalada mais correta. E às vezes com a cadência maior também, né? É que aí vai ter duas informações aqui que eu vou dando para vocês, né? A técnica de pedalada e a cadência. Porque às vezes você pode estar até com uma técnica de pedalada legalzinha, mas com a cadência baixa. Às vezes você pode estar com uma cadência legal, mas não aplicar uma técnica de pedalada boa. Fala, senhor Valdir, beleza? Tudo certo? Bom ter você por aqui. Então o que acontece? Quando a gente pensa em economia de energia, nós precisamos pensar no que vai acontecer no pedal inteiro. Porque se alguém pegar um estudo que nem esse que eu estou falando para vocês, aí vai postar esse estudo. Olha aqui, pessoal, a cadência mais baixa gastou menos calorias, então foi mais eficiente. Só que é um estudo ali fechado, com ciclistas em um teste. Esses ciclistas não estão em competição, esses ciclistas não estão em um treino longo. Então não foi calculado o estrago que pode fazer a cadência baixa num treino de forte de 80 km. Aí é uma outra história. Tá legal? Entenderam isso que eu falei para vocês agora? Se entenderam, vão dando um soquinho aí e eu vou tocando para outros assuntos. Vamos lá. Questão importante. Ajuste de marcha. Não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes você está com uma marcha ali. Obrigado, Thiago, pelo feedback. Às vezes vocês estão com uma marcha ali encaixadinhos, na cadência que vocês gostam, aí mudou a inclinação da via, mudou a inclinação da rua que vocês estão, seja na estrada, seja no asfalto, seja na terra. E aí tem pessoas que têm uma certa preguiça em fazer a troca de marcha, né? Se tiver alguém que se reconhece aqui, coloca para mim. E por que eu estou falando isso? Porque eu vejo isso. Eu vejo às vezes atletas até experientes, não atletas, né? Ciclistas experientes que já treinam há bastante tempo, cometendo esse erro, não utilizando as marchas para se manter no mesmo giro, para se manter na mesma cadência. E o ideal é que a gente se mantenha na mesma região de cadência o treino, a maior parte do treino. Se eu sou eficiente a 85-90, eu vou me manter ali a 85-90 no pedal inteiro. Apareceu uma subida, subo marcha, me mantenho a 85-90. Apareceu uma descidinha pedalável, desço marcha, 85-90. E eu vou oscilando sempre ali 85-90 de cadência, eu vou utilizando as minhas marchas. Porque um momento em que você não faz a troca de marcha,
aí você acaba fazendo todo aquele processo que eu comentei, da musculatura ficar meio perdida, da musculatura não saber o que está acontecendo. Tá? Então utilizem as suas marchas o tempo todo para que vocês consigam realmente ser eficientes na pedalada. Tá? Aí, por exemplo, eu uso uma relação de 36, né? 11,36, de 9 velocidades. Então eu tenho um gap, né, entre uma marcha e outra, entre um cassete e outro, que é bem grande. Dependendo da relação que cada pessoa utiliza, vai ter um gap maior entre uma marcha e menor, ou menor. Quanto menor for o gap da marcha de vocês, é muito melhor. Eu até estava conversando com o meu mecânico, né, de bike, que ele fica tentando me convencer que eu coloque 12 velocidades na minha bike. Eu falo para ele, putz, né, aqui na nossa região não precisa, a gente não tem subidas tão inclinadas assim para precisar de 12 velocidades. Aí ele utilizou esse, o vendedor da bike estava tentando utilizar o argumento comigo. Aí ele falou o seguinte, não, olha só, você precisa ter bastante marcha para poder variar o seu trabalho, porque se o gap entre uma marcha e outra não for tão grande, você vai pedalar melhor. E de fato isso é real, tá, gente? Se vocês, no momento que vocês forem trocar relação, que vocês forem escolher um cassete, vocês estiverem indecisos entre um e outro, quanto menor for a diferença em dentes de um cassete para outro, isso é melhor, sem dúvida nenhuma, e escolham dessa forma, tá? E aí o pessoal da Speed tem uma vantagem, né? Porque como eles não têm um cassete grande lá de 50, eles acabam tendo um range melhor ali entre uma e outra, beleza? Agora, um ponto importante. A percepção de cadência eficiente versus a constatação. Eu quis muito falar essa forma, o que você percebe, o que você constata. Porque tem pessoas que se consideram eficientes com uma cadência X, mas na verdade não são tão eficientes com aquela cadência X. Eles são eficientes com a cadência Y, mas eles pensam que são. Por quê? Às vezes acontece assim, se pedala tanto tempo em uma cadência que o corpo acostuma. O nosso corpo se adapta a tudo, coisa boa e coisa ruim. Então, às vezes a pessoa está tão acostumada ali a pedalar numa cadência entre 70 e 75 que ele se sente muito eficiente ali naquela região. Mas não é porque é onde ele seria o mais eficiente, é porque é onde ele adaptou o corpo dele a estar. Então, aquela pessoa que nunca pedalou com uma cadência alta, quando ele vai pedalar com uma cadência alta, ele vai experimentar um desconforto muito grande. Então aí ele vai ter uma percepção ruim, e aquela percepção ruim vai dizer para ele, para com isso que você está deixando de ser eficiente. Mas muitas vezes ele não faz a constatação se de fato uma cadência maior seria melhor para ele. Então, para vocês que estão me ouvindo aqui e ainda tem uma cadência baixa, que ali para quem tem um sensor, está vendo que a cadência está na região de 60 é baixa pra caramba, quem está ali na casa dos 70 e não experimentou um longo período com uma cadência mais alta, na região de 85 até 90, de 80 até 95, vamos colocar assim. Se você não se deu a oportunidade do seu corpo se adaptar nessa região de cadência, você não pode dizer que você é mais eficiente na cadência baixa. Você não pode afirmar isso, porque você não sabe, você nunca mudou. Seu corpo está adaptado com aquela cadência, mas talvez você seria muito mais eficiente com a cadência alta. Então se permita mudar, beleza? Ficou claro isso, pessoal? E às vezes vem uma tosse em mim no meio das lives, e hoje é um dia que a tosse vai vir, tá bom? Então eu vou começar a beber mais água. Me digam se entenderam essa última informação que eu falei para vocês da cadência, que o corpo se acostuma com uma cadência baixa. E aí fica difícil de mudar, e na hora de mudar vocês têm que encarar o desconforto. Partindo para a próxima temática aqui.
Cadências na subida e cadência na reta. Isso pensando no MTB. Isso pensando no MTB, tá? Quando vocês vão para a reta, quando vocês estão na reta, precisa manter uma cadência controlada ali o tempo todo. Tá? A mesma cadência, girando ali. Vai utilizando a marcha, no meu caso 85-90, 85-90. No caso de outras pessoas, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo. Mas vai mantendo. Quando chega uma subida, dependendo da subida, dependendo da inclinação, dependendo de erosão, dependendo de areia. Esses dias eu peguei subida com areia, gente. Pensa nisso, subida com areia. Terrível. Dependendo de como é a subida, você vai precisar mudar o seu padrão de cadência. Ou para dar uma aceleradinha para passar por um ponto mais complicado, ou de repente até pedalando em pé para mudar a musculatura e para fazer uma aplicação de força diferenciada. Tá bom? Então, coloque isso na cabeça. Está na reta, está no falso plano, o mesmo giro ali, ó, uma locomotiva, vai fazendo ajuste de marcha e vai mantendo. Mesma cadência, de preferência ali na casa dos 90, 85. Chegou uma subida, se vocês conseguirem manter a mesma cadência na subida, perfeito. Agora, se a subida não deu por qualquer motivo, entendam que vai ser natural, beleza? Eu vou falar mais pausado justamente para a tosse não vir, tá bom? Tô vendo aqui os comentários, beleza? Os rejeitados mandou aqui. Samuel mandou, Samuel brabo. Samuel, tá treinando, Samuel. Esse é o Samuel que treina comigo. Quanto tempo mais ou menos demora para o corpo se acostumar com a cadência mais alta? Samuel, é o seguinte. Sempre para você mudar uma adaptação corporal, depende de quanto tempo você pedala também naquela cadência que você está. Vamos supor, o cara que começou a pedalar 1 ano, e ele está aquele 1 ano numa cadência muito baixa. Vai ser um pouco fácil de mudar a cadência dele, de fazer o trabalho. Mas agora uma pessoa que pedala, sei lá, 4, 5, 6, 7 anos numa cadência muito baixa, ele tem uma adaptação muito grande, então aí demora um pouco mais. Tá? Ele vai sentir um tremendo desconforto, muitas vezes ele vai ter queda de performance, né? E pode demorar 2 meses, 3 meses, 4 meses. E aí o que eu indico nesses casos? O que eu indico, Samuel? Tá começando o trabalho de cadência, tá com uma cadência muito baixa, 70, 75, o que vai fazer? Vai começar a trabalhar a cadência alta em momentos de baixa intensidade. É isso que eu faço muitas vezes com meus atletas quando eles têm dificuldade. Vai começar a trabalhar essa cadência mais alta nos treinos de rodagem, nos períodos de recuperação. Você não vai trabalhar essa cadência no seu momento forte. Você não vai trabalhar essa cadência mais alta que você não está adaptado no treino forte do final de semana que você pedala com seus amigos que tá dando na cabeça do outro. Porque aí você não está adaptado, você não vai render. E aí você vai falar que a culpa é da cadência alta. Falar, eu não rendi hoje porque eu estava com cadência alta e aí a cadência alta é uma porcaria, não funciona. Mas não, você está em processo de adaptação. Então, enquanto está nesse processo de adaptação, faça isso. Pedale nos treinos moderados, tranquilos, com a cadência alta para se adaptar. E nos treinos relevantes, importantes, faça a cadência que você está acostumado. O Du mandou, é bom treinar em cadência alta e baixa? Isso é o ideal? Olha só, depende, todo treino, tá? É Du, né? Deve ser Du, vou falar Du, depois coloca seu nome aí para mim. Todo treino é bom, não tem treino ruim. Agora depende por que você está fazendo o treino, quanto tempo você vai ficar nele. Por exemplo, esse meu atleta que eu falei que eu passei o treino para ele, com ele mantendo a intensidade, mas variando a cadência, é só um período. Desculpa, tá pessoal, pela tosse. É só um período que ele está fazendo isso.
E é um período que eu estou trabalhando com ele, um período de recuperação, 2 semanas de baixa intensidade, e eu coloquei esse trabalho de cadência para ele fazer. E ele está tendo um baita de um autoconhecimento. Então, muitas vezes, tá, a gente não vai fazer um trabalho de cadência só buscando eficiência, porque esse meu atleta, ele já tem uma cadência bem estabilizada alta. E eu coloquei esse trabalho para ele fazer, variando a cadência, justamente para ele ter esse autoconhecimento, para ter uma variação de treino, tá? Então, é bom, todo treino é bom. Só que agora, depende do motivo, tá? Então, cada caso é um caso. Por isso que eu vou tentando explicar para vocês aqui todas as variantes, tudo que é importante. Ó, o Valdir comentou. Esta cadência que você fala é em relação à frequência cardíaca? Não. Cadência é o giro do pedal, tá, Valdir? Cadência é quantas vezes está girando ali, tá? Aí é a sua frequência. Eu costumo falar assim: faz o que tem que fazer na bike e a frequência cardíaca vai se virar. Ela vai para cima, ela vai para baixo, você tem que fazer o que tem que fazer no pedal ali. Então a cadência é em relação a quantas vezes você gira a bike. O Du é Edivaldo, né? Eu pensei que era Eduardo. Muito beleza, Eduardo. Edivaldo, obrigado aí pela participação. Outra coisa que eu quero comentar com vocês: cadência na MTB versus cadência na Speed. Às vezes o pessoal fala assim: eu preciso treinar na Speed para melhorar minha cadência, né? Então não é tão assim, tá? Você pode ter sua cadência bem estabilizada, bem alta, estando na MTB, tá? Hoje eu fiz MTB, pegamos, né, plano e as subidinhas eram leves, girando, controlando, ali focado. Assim, tô aplicando a força certa, tô utilizando todo ali o meio círculo. Ficava sempre preocupado com isso. E o que acontece? Girando alto na MTB, tá? Então, você não precisa exatamente ter um speed para estar girando mais alto. Agora, por que se diz isso, né? Principalmente por causa do terreno. Lógico, tem geometria da bike e tal, mas o terreno impacta muito. Porque pega lá quem está começando. Uma pessoa que está começando a pedalar, não tem muita experiência com treinamento ainda, que é o caso de alguns de vocês que vão estar vendo na live, na gravação, que estão aqui comigo ao vivo. Aí você vai para a terra, o que vai ter? Vai ter buraco, vai ter areia, costela de vaca, vai ter paisagem bonita para você olhar. Então o que acontece? A tendência de você estar começando esse trabalho com uma cadência mais baixa é muito maior. A pessoa que está indo para speed, o que vai acontecer? Vai estar o asfalto, vai estar plano, não tem muita coisa bonita para ver, é asfalto mesmo, né? Então o que acontece? Ele vai ficando ali num giro, porque é menos informação. Agora, na mountain bike não, você tá ali começando a girar, aparece um areião, você empaca. Você está começando a girar, aparece uma costela de vaca, você perde a concentração. E aí esse é um dos problemas que quem começa na MTB às vezes se adapta com uma cadência mais baixa. E que vocês têm que combater isso. Tá legal? Então, isso é lenda, tá? Obviamente, né? Pô, eu tenho a mountain bike, compro uma speed, aí começo a treinar na speed, aí eu melhoro minha passada, isso é consequência, mas não quer dizer que não dá para se fazer na MTB. Agora, uma coisa que com certeza ajuda qualquer pessoa a ter uma cadência mais girada, a ter uma pedalada mais uniforme, mais eficiente, é treino no rolo, tá? Eu gosto de treinar no rolo e eu fico feliz quando os meus atletas também treinam no rolo, porque aí você tem a oportunidade de trabalhar sua cadência, você tem a oportunidade de focar apenas na sua cadência, não tem carro, não tem buraco, não tem árvore, não tem mais nada, só tem você pedalando. Então é uma oportunidade muito grande de se concentrar. Eu já tive muitos atletas que tinham cadência baixa, na hora que foram passar ali a executar o treino no rolo, foram acertando, foram tendo tempo de se preocupar, foram ajustando e aí depois de um tempo tiveram uma cadência melhor, simplesmente porque estavam treinando no rolo. Então eu recomendo, e por diversos fatores. O rolo é chato, tá? Não é divertido. Eu gosto de fazer sempre intervalado no rolo, porque aí você fica preocupado ali com
controlando os tempos, controlando as intensidades, aí fica um pouco mais legal. Mas treino no rolo é chato em si, só que acaba sendo muito eficiente. Então vocês que de repente têm o rolo, aproveita o rolo para trabalhar a cadência. Vocês que têm uma preocupação muito grande com a cadência e não conseguem melhorar isso, tendo uma MTB, e às vezes estão pensando em comprar speed só para conseguir melhorar a cadência, para conseguir fazer um giro maior, não precisa, tá? De repente pega um rolinho, aí no rolinho você consegue fazer. Grande Rafael, a gente está conversando pouco, hein? Cara, Rafael é atleta da assessoria. Entrou aí essas últimas semanas de dezembro, aí vocês estão um pouquinho soltos, hein? Ó, tive um probleminha na MTB, no qual estava acostumado a treinar forte na speed. Porém, MTB é uma relação 34-11 e cheguei quase a 110 RPM num treino de road. Eu faço a média de 80 e 90 numa relação de 52. Então deixa eu entender aqui o que você te falou, Rafael, tá? Quer dizer que você chegou até 110 RPM para chegar no fim da MTB, enquanto na sua road, né, na sua speed, você chega a 80 e 90. Né? Sim, isso acontece, isso vai acontecer sim. É por esse motivo que MTB não dá para andar com a speed, né? Não dá para marcar treino junto, por causa do final. Mas o que acontece? Esse treino precisa gastar minha energia. Aí o que acontece? Quando nós estamos na MTB, por causa das coisas que eu falei aqui, os buracos, no terreno, coisa e tal, é muito difícil a gente conseguir botar o fim, tá? Numa 3411. Por exemplo, eu estou utilizando 3611. É difícil eu conseguir chegar no fim do giro dela, porque às vezes eu tenho perna, mas o terreno não favorece. E às vezes quando o terreno favorece, eu não tenho perna. Então, muitas vezes a relação a gente vai utilizando ali de acordo com o terreno, e é por isso que a road acaba tendo mais marcha, mais recurso, tá? Então, mas é interessante essa sua colocação, beleza, senhor Rafael? Agora, queria colocar uma coisinha assim em relação a treinos, tá? Novamente vou fazer o convite para quem não é nosso atleta da assessoria ainda, tá vendo o que eu tô falando ainda? Quem não é atleta da assessoria ainda, quem não tem um treinador, comecem a pensar nessa possibilidade para 2024, tá? Aposto que você gasta muito dinheiro com a sua bike, você gasta muito dinheiro às vezes com suplemento, e não evolui o quanto poderia se estivesse treinando da forma correta. E o pior ainda, às vezes perdendo muito tempo, porque treinar errado é perda de tempo, né? Você vai lá, acaba fazendo muito treino em intensidade errada, acaba se cansando, acaba pegando gripe, o cara acaba... Enfim, quem treina sozinho pode cometer muitos erros que gera perca de tempo, gera perca de dinheiro, de certa forma, né? Porque acaba perdendo... o cara tem 1 hora para treinar e pensa que não consegue fazer um treino bom em 1 hora. Aí sai e faz qualquer coisa. Não, em 1 hora dá para fazer um treino específico muito bom. Aí o Rafael, nosso aluno, está dizendo que indica a gente. Obrigado, senhor Rafael, muito bom, beleza? Agora, alguns treininhos, né? Para quem ainda não é atleta da assessoria, para quem ainda não se rendeu a ter um treinador. Gente, falar a verdade para vocês, eu acho muito bacana ter um treinador, porque é uma questão de merecimento, né? Vocês merecem ter esse acompanhamento, treino, tanto que vocês treinam, tanto que vocês se dedicam, vocês merecem ter um treinador. E é legal porque imagina fazer um treino e de repente alguém avaliar seu treino. Imagina você ficar na dúvida, amanhã eu senti tal coisa num treino, né? Tive tal percepção num treino, era para acontecer isso ou não era? Aí você chama o seu treinador te informa, acalma seu coração. Então ter um treinador é para muitas coisas. Vamos ver, Dani. Também indico, acabo trazendo mais parceiros para assessoria. Maravilha. Danilo, você é o Danilo do Everton, né? Só confirma aí para mim que às vezes vocês que são atendidos pelo Júlio, pela Ariane e pelo Everton acabam não tendo tanto contato assim, mas aí o Everton comenta também dos atletas deles e você é o Danilo do Everton, depois confirma para mim. Isso, ó, tá vendo? É bacana porque é legal, Danilo, você reforçar isso, porque não importa qual dos treinadores vocês estão sendo atendidos.
O nosso método de trabalho é muito parecido, a nossa forma de ser atencioso é sempre igual. Pessoal, agora vamos lá, treino de cadência. Primeiro, quando vocês começam a pensar em treinar cadência, e não só a cadência, mas quando vocês começam a observar a técnica de pedalada, o primeiro fator relevante é mental. O primeiro fator relevante é foco. O primeiro fator relevante é você colocar atenção. Porque no treinamento e em qualquer coisa, para ter resultado, a gente precisa colocar atenção. Então não é mais pedalar de qualquer forma, não é mais só botar força ali, a bicicleta está andando e a coisa está indo. É realmente focar, se preocupar, falar, como que eu estou aplicando a força aqui? Como que está? Realmente pensar na sua perna enquanto está pedalando. Tentar sentir a musculatura que está trabalhando. Tentar sentir aonde você está aplicando força no pedal. Aí, obviamente, né, no começo é difícil para você administrar tudo o que está acontecendo e ainda pensar. Mas depois fica muito fácil. Então, o primeiro passo, quando vocês pensarem em treinar, em ter uma cadência melhor, em ter uma técnica de pedalada melhor, é colocar a atenção. Não é nem fazer um treino específico, falar assim, o treino tal é o melhor para ter uma cadência boa, o treino tal é o melhor para fazer uma técnica de pedalar boa. Óbvio, né? Os treinos vão ajudar, mas o primeiro fator é vocês colocarem atenção. O primeiro fator é vocês realmente ficarem atentos ali a qual musculatura está trabalhando, beleza? Aí depois que você está colocando atenção na sua pedalada, está colocando atenção na sua eficiência, está colocando atenção enquanto você gira os pedais, o próximo passo é fazer variações. Porque você só vai conseguir realmente mudar o padrão de pedalada, você só vai conseguir realmente identificar onde você é mais eficiente se você testar. Então ainda nem estou falando de treino específico, eu falei para você colocar atenção, se preocupar, focar na sua técnica de pedalada, tentar sentir a musculatura que está trabalhando e aí depois fazer o seguinte, mantenha a velocidade e mude a cadência, fazer trocas. Né? E você vai ver o que acontece. Tá lá no... Isso é muito bacana para fazer no plano, no rolo, que nem eu já comentei. O que acontece? Você mantém a intensidade, e aí mantém a intensidade e vai fazendo variação de cadência. Utiliza suas marchas lá, uma hora você está a 25 por hora com 90 RPM, outra hora você está na mesma velocidade com 80 RPM. Então você está num momento está girando alto e no outro momento está girando mais baixo e na mesma velocidade. Isso vai te ajudar muito a entender como seu corpo funciona e isso vai ser um baita de um estímulo. Marco, mas você falou agora há pouco que é para a gente tentar manter a mesma cadência, né, no plano, coisa e tal. Gente, existe uma diferença quando você está treinando algo e quando você está fazendo o seu melhor. Existe essa diferença. Por exemplo, quando você está se propondo a fazer um treino de cadência, ali você não está preocupado exatamente com eficiência o tempo todo. Você está preocupado em estimular a sua cadência para o seu corpo ter adaptações. Então você não vai fazer, lembra que eu comentei? Você não vai estimular a sua cadência num momento forte, num treino forte. Você vai estimular a sua cadência no momento em que o treino está mais moderado. Ou no momento específico. Na verdade não, num treino específico de cadência você vai fazer esse trabalho. Tá? Faz trabalho no momento de aquecimento. Faz um trabalhinho de cadência no momento de aquecimento, né? Isso pode ajudar se você tem uma cadência muito baixa. Tá legal? Então faça esse trabalho. Mantenha a velocidade, faça alterações de cadência, sinta que o seu corpo vai ser melhor. E aí, se o seu corpo se sentir mais confortável na cadência muito baixa, eu recomendo que você vai repetindo esse processo, se permita fazer essa cadência mais alta, vai promovendo devagarinho a adaptação. Tá? Que como eu já comentei aqui, o nosso corpo se adapta com tudo. Se você está muito adaptado com a cadência baixa, a cadência alta vai ser desconfortável. Não é que ela não seja eficiente, só vai ser desconfortável, beleza? Outra coisa que vai ser importante quando vocês resolverem treinar a cadência, que eu espero que comecem a fazer, é o seguinte: aceitar o desconforto.
Por exemplo, tem um treino que eu peço para alguns atletas fazer, né? Eu não pedi para todos, eu acho que a Dani eu não pedi para fazer esse treino. O Rafael Mineiro, eu já pedi para o Rafael fazer esse treino, tá? Alguns já fizeram, que é o treino o quê? De sprints de cadência. Pô, é extremamente desconfortável, desconfortável fazer o treino de sprint de cadência. O que é um treino de sprint de cadência? É um treino que você está ali moderado, né? Você está ali sem fazer tanta força, e aí de momentos em momentos, tipo assim, dos tempos controlados, né? Que é um treino específico, você gira o máximo que você conseguir, você gira o máximo, para dar um pico de cadência mesmo. E não necessariamente você precisa ter força, precisa ter velocidade, é para girar. Então ali você fica no selim, você desconfortável, e você pedala, a bicicleta não está indo rápido. Só que é um treino que ele promove uma adaptação muito boa. E é desconfortável, é horrível. Tá vendo? O Rafael falou que o treino é horrível de fazer. Mas é um treino bem legal. E que eu faço, só que, é claro, de novo, né? Fazer esse treino no rolo é bem mais confortável do que na rua, né? É menos pior do que fazer na rua. Então, rolo é muito bom para treinos específicos. Então, o que acontece? Por exemplo, esse sprint de cadência. Eu utilizo sprint de cadência no treino. Porque sprint de cadência, ele não vai massacrar a sua musculatura, porque você está fazendo ela em baixa intensidade, né? Que você vai colocar a marcha pesada e fazer um sprint de cadência. Aí é um sprint mesmo. O sprint de cadência o que é? Baixa intensidade, sua musculatura não trabalhando tanto assim, e você vai lá e gira o máximo que você conseguir. Eu utilizo às vezes em descidas. O que acontece? Imagina uma descida ali com 3 graus, 2,5, sei lá. E aí você faz um período ali naquela descida de cadência muito alta. Lembra que o Rafael até comentou aqui também que deu fim na bike? Então, se você está numa descida de 3% e você dá um sprint desse de cadência, você está com uma relação 34:11 igual a do Rafael, ou 36:11 igual a minha. Se você passa ali 30 segundos girando a 120 de cadência, cara, dá até para fazer os cálculos de velocidade que chegaria, mas eu não tenho esse dom. Dá para supor, mas depois eu posso até tentar fazer o teste. O que ia acontecer? Ganha uma velocidade muito rápida, sem necessariamente gastar tanta energia. Então eu recomendo esses tiros de cadência, esses sprints de cadência na verdade, porque você utiliza, e aí depois numa descida, depois que você embalou a bicicleta, gente, é só manter. Então esses treinos às vezes eles podem ser relevantes para promover a adaptação e para você utilizar como estratégia, beleza? Então aceitem o desconforto momentâneo quando você for fazer treino específico de cadência, beleza? Pessoal, faz um favor para mim agora, quem está na live, estamos com 17 pessoas aqui ao vivo nesse momento, clica no aviãozinho para mim, compartilha nos grupos de WhatsApp de vocês de pedal, que eu sei que vocês têm, compartilha com quem vocês conversa aqui no direct, compartilha com alguém, para que eles vejam que essa live aconteceu, eles vão chegar no final, e aí eles assistem a gravação depois, mas é importante que as pessoas saibam quando eu estou trazendo esse conteúdo aqui, que eu trago o conteúdo da forma mais clara para poder ajudar. E quem for vir a ser aluno da assessoria, maravilha, eu vou fazer todo o atendimento, mas quem ainda não está no momento de ser atleta da assessoria, com essas informações vai conseguir se localizar no treino. Rafael, na relação que eu estava não tinha mais marcha e cheguei a quase 40 km por hora. Então, 40 km por hora, né, que você estava no asfalto, coisa e tal, provavelmente era. Mas 40 km por hora pedalando é bastante. Com a minha pedalando, viu, Rafael? Eu já passei dos 50 já. Eu sei disso porque aí já teve momentos de eu estar lá pedalando, olhar a velocidade, eu já passei dos 50 pedalando. Né? Mas em momentos que se atinge cadência muito alta. E aí o pessoal fica muito preocupado em faltar giro, né? Na hora de chegar no final da relação, mas, por exemplo, 110... embora seja uma cadência muito alta, ainda é para você manter o giro a 110, não é para você perder, né? Quando chega ali em 120, aí é bem complicado, mas 110 ainda dá para estar girando, tá bom?
Pessoal, acho que tudo que eu queria trazer aqui para vocês, eu consegui. Eu pretendia fazer uma live até mais curta, né? Eu gostaria de fazer lives mais curtas, mas não dá quando a gente começa a entrar no assunto aqui. Eu gosto realmente de trazer tudo bem pontuado. Espero ter ajudado vocês, né? Depois coloca nos comentários, manda um direct para mim, se a live for boa, se eu ajudei vocês. Legal? Compartilha. E a gravação vem depois aqui no Instagram e vai depois lá no YouTube. Beleza? Pessoal, amanhã, importante, amanhã tem mais live, quinta tem mais live e sexta tem live, tá bom? Uma semana inteira agora com live para começar 2024 bem alinhado com vocês. E os temas das lives vão ser decididos lá no grupo de conteúdos, tá? Então quem não está no grupo de conteúdos, entra para poder opinar ali em relação aos temas das próximas lives, beleza? E tá me surpreendendo, eu não imaginava que a técnica de pedalada e cadência ganharia hoje. Eu estava apostando tudo ali em periodização para 2024, pensei que vocês estavam empolgados em tentar organizar o treinamento. Eu estava apostando em melhorar nas subidas, né? Mas não. Olha, técnica de pedalada e cadência ganhou, né? Fiquei surpreso. Eu achei top demais jogar as enquetes lá no grupo de conteúdos para eu trazer aqui o que vocês querem ver. Pessoal, bom descanso. Amanhã, quem vai acordar cedo para fazer o Rafa 500 aí amanhã? A Dani, eu sei que está no Rafa 500. A Dani não está no grupo? Dani, ó, eu coloquei o link nos stories, tá? E tá na bio. Aí depois dá uma olhadinha lá, tá bom? Para você entrar. Quem vai fazer o Rafa 500 amanhã? Eu fiz 2 pedal de 100. Agora vamos conversar afiado aqui. O conteúdo mesmo já foi. A Dani tá um pouco na minha frente. Acho que a Dani já fez 220, né, Dani? Eu fiz 205 até agora. Faltou no treino, Rafael. Putz. O Danilo já tá com 200. Eu tô com 205. Tá bom, só que sabe qual vai ser o maior problema para mim no Rafa 500 que eu já senti? A bunda. Nossa, minha bunda já começou a doer no treino hoje. Na metade do treino de hoje já começou a doer minha bunda. Que eu não sou acostumado, eu não gosto de fazer treino longo. É só nessa época mesmo do Rafa 500 que eu faço os treinos longos. E aí minha bunda já começou a doer. A Dani fez 215, né? E aí o que acontece, né? E ainda mais que a gente pegou mais plano, eu já estou programando. Eu vou pegar uma rota com bastante subida outro dia. Por quê? Se eu pego a rota com bastante subida, quando eu estou descendo, eu desço em pé. Quando eu estou subindo, eu posso subir em pé. Aí minha bunda vai descansar, né? Quinta e sexta estou de férias, dá para puxar. Muito bom, Rafael. Aí você vai estar de férias, você puxa. Amanhã a Dani vai fazer 100. Gente, Dani, você lembra quando você começou na assessoria que dava um trabalho danado para você fazer 60? Né? Que eu estava desafiando você a fazer 60 quilômetros. Né? E agora hoje não, você fez 140 com média boa, com muita elevação. É impressionante a evolução que você teve, hein, Dani? Muito bom. A Dani é monstra, a Dani. E eu tenho que ficar esperto. Eu tava olhando o treino da Dani, olhando a média. Se eu não ficar esperto, a Dani vai dar pau até em mim, viu? Porque ela tá evoluindo bastante. E eu só tô na passadinha. Vou ter que começar a tocar a barca nos meus intervalados também, né? E ano que vem, de 2024, para a Dani vai ser muito bom, né? Ela vai fazer um trabalho muito forte na Pro da região dela. Acho que ela vai ganhar bastante, beleza? Pessoal, o treino treino em cadência baixa. Coloca seu nome aí para mim, Clécio. É Clécio mesmo o seu nome? Treino de cadência baixa é o seguinte: tem o Big Gear, tá? Acho que agora eu passei pro Pablo e pro João. Para Dani, se não me engano, eu já passei o Big Gear também. É treino que você pedala com uma cadência baixa, colocando intensidade. Isso, só para treino específico, tá? Que nem tem esse do Big Gear, que é para trabalhar a força, justamente para você ter mais consciência, Clécio, justamente para você ter mais consciência na sua pedalada. Aí a gente coloca uma cadência baixa, por exemplo, 60, 65. Aí você vai pedalando ali a 65, colocando uma intensidade bacana e prestando atenção no seu giro. Lembra, se você pegou lá no começo da live que eu falei que
a aplicação de força começa ali no meio-dia, aí você faz a aplicação. Quando você faz um treino de Big Gear, você está colocando intensidade, mas com cadência baixa, você consegue realmente ficar atento nessa questão, tá? Então, Clécio, cara, cadência baixa só em momentos específicos que você está treinando. Por exemplo, tem um outro treino, ó, vou começar a falar de novo aqui. Tem um outro treino que eu peço para os alunos fazerem, que poucos fizeram esse treino, né? Pouca gente fez. Que é o seguinte: você faz uma subida e você utiliza uma marcha muito pesada para forçar sua musculatura. É um treino, uma cadência baixa, no momento específico, com um objetivo, tá, Clécio? Aí sempre pensa nisso. Treinos específicos têm um objetivo. Se você vai precisar ou não fazer aquele treino específico, vai depender das suas necessidades. Tá legal? Todo treino é bom, mas nem todo treino é bom para todo mundo. E em todo momento. Tá? Tem momentos em que você pode fazer um determinado treino, tem momentos que aquele treino pode te atrapalhar. Beleza? Obrigado. Valeu, Clécio. Obrigado pelo feedback. Pessoal, bom descanso para vocês, bom pedal para nós e vamos seguir em frente. Amanhã tem mais live. Um abraço.